Olha, alguém pode me dar uma maçã envenenada agora mesmo após assistir essa merda aqui? Esse filme é a suposta adaptação em live action de uma das animações clássicas da Disney, onde uma princesa chamada Branca de Neve tem que se juntar com os sete anões lá da floresta e tal, e que precisa fazer tudo para poder juntar algumas forças e tal, justamente para salvar o seu reino, justamente da sua madrasta malvada, que é a Rainha Má. Agora, antes mesmo de eu ficar super estressado com o filme que eu vou falar nesse exato momento, eu só quero dizer que eu gostaria de perdoar em alguns de vocês por aí, por conta de que às vezes eu fiquei meio atrasado para poder falar um pouco mais sobre esse filme que eu estou prestes a falar agora, porque, obviamente, eu estava mais focado em assistir bem melhores de 2005 do que esse daqui. E que também, por alguma razão, eu também peço mil desculpas caso se eu estou atrasado demais para fazer essa crítica aqui, por alguma razão, né? Porque, obviamente, como pode saber, é que toda vez que depois eu assisto um filme novo e tal, de 2005, eu sempre faço uma crítica, mas só que daí atrasou por alguma razão, por causa de alguns compromissos que eu tenho que fazer e tal. Mas só que agora mesmo, eu estou aqui para fazer nesse exato momento. E que também só um detalhe, né? Que apesar que 2005 já superou com várias promessas que inclusive foram muito boas, como por exemplo Guerreiros do K-pop, Hélio e tal, também teve outras cagadas também, que no caso foi no novo filme dos Smurfs, que no caso, o Smurfs com certeza é um filme muito brega, muito paia, que não respeita nada de original e que não tem nada de original. Tipo, é de verdade o meu pior filme de 2005, na minha opinião. Mas só que daí eu acabei decidindo em ter uma obrigação em assistir um filme bem pior do que o Smurfs. E é exatamente por isso que eu vou estar prestes a criticar agora mesmo. E é claro que você deve estar perguntando qual é esse filme. Bom, isso é isso mesmo que você está percebendo. O live action da Branca de Neve. Então, você já sabe como vai ser o resto, viu? Então, como pode perceber, alguns dias atrás, na quinta-feira, dia 9 de outubro, eu acabei assistindo o live action da Branca de Neve, que é aquele que foi lançado lá em 2005 de forma irônica e não pelos motivos corretos e tal, de forma irônica e tal. E isso tudo que eu tinha assistido o filme do Disney Plus pela primeira vez, por conta que eu preciso assistir ironicamente, só pra ver o quão ruim ele é e tal. E o que eu acabei achando dele... Ai, meu Deus do céu. Olha, palavras não bastam o quanto foi desprezível que foi esse filme aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha, esse filme é com certeza horroroso, na minha opinião. Tipo, sério mesmo. Por que que eu tive que aceitar uma coisa dessas? Mas não se preocupe, não se preocupe, tá? Pelo menos eu vou fazer isso justamente pra descobrir a minha opinião. Então, é claro que eu estou aqui para poder explicar sobre os motivos do porquê Branca de Neve 2005 é um desastre cinematográfico. Número 1. Primeiramente, para poder tirar a maçã envenenada lá do caldeirão da Rainha Má, o filme é um completo desrespeito entre o legado e também o material original com aquele filme lá da Branca de Neve que teve lá em 1937, que no caso era chamado de Branca de Neve e os Sete Anões. E que enquanto que algumas vezes, por mais que alguns live actions da Disney no meio que tem algum tipo de desrespeito e tal, que inclusive podem ser meio que ruinzinhos e tal, mas pelo menos eles não traem o material das suas obras clássicas, como por exemplo o Lilo e Stitch, né? Sendo que o Lilo e Stitch fez muito sucesso, né? Mas só que aqui, na Branca de Neve, sério, eles com certeza desrespeitam um monte, mas simplesmente um monte de coisa. Tanto se for no material lá da animação clássica e também do legado inteiro do Walt Disney. Sério, não tô brincando.
Número 2, a história não é nem um pouco cativante, sério, nem é um pouco cativante, porque o pior mesmo é que ele não só desrespeita o legado do Walt Disney e também o material original lá da animação clássica de 1937, como eles também mudam e modernizam algumas coisas lá da animação de 1937 de maneira muito vergonhosa e desnecessária ao mesmo tempo, e que para ficar pior ainda, até mesmo que algumas cenas e alguns momentos desse filme podem levar a animação clássica de 1937, que inclusive era apenas um conto de fada simples, doce, calmo e tranquilo e tal, para uma coisa muito mais a sério, tipo muito, mas muito a sério mesmo. E olha que vou te falar, viu? Isso falha em todos os sentidos. Esse era o reino do meu pai. Um lugar de justiça. Mas a rainha mudou tudo. Leve-o embora! Majestade, O que você disse? as pessoas precisam de bondade. Eu não me lembro de você ser tão cheia de opinião. Número 3, além do orçamento do orçamento falar de que esse filme é o filme mais caro da história da Disney nesse exato momento, porque ele tem uns 250 milhões, uns 275 milhões de dólares e tal, os efeitos visuais, meu Deus do céu, os efeitos visuais são simplesmente pavorosos. E o que fica pior ainda é que os efeitos visuais são tão pavorosos que fica meio falso, meio desconexo e tudo fora de forma. E tudo isso que eu tenho uns 2 exemplos para poder descrever sobre o quanto os efeitos visuais são horríveis. São os designs dos 7 anões e também há algumas expressões lá dos animais da floresta e tal. Já que os animais da floresta, me desculpe e tal, é que eles são muito falsos, viu? E que eles nem parecem ser reais de verdade, tipo, sério mesmo. Agora, os dos 7 anões, meu Deus do céu! Olha, os 7 anões, me desculpa, os 7 anões, eles estão horríveis, porque sério mesmo, porque você sabe aquele filme Cats lá, aquele que foi lançado em 2019 e tal, aquele que tem computação gráfica, inclusive tem uns gatos muito bizarros e tal, que inclusive fica dançando pra lá e pra cá, sério mesmo, porque parece que esse filme é tipo um spin-off de Cats, porque os efeitos visuais estão uma merda, tipo, sério mesmo, e os sete anões é um bom exemplo disso. Espelho, espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina mais bela do que vós. Eu olho para você e me faz querer ser a mais bela de todas. Número 4, todos os personagens que você já conhece e ama, lá da animação clássica, lá de 1937, olha, todos eles estão arruinados, ou seja, todos eles estão estragados. E isso tudo, e o motivo disso é basicamente o roteiro de merda desse filme aqui, porque, como você pode perceber, eu vou pegar, tipo, um exemplo, que no caso, a própria Branca de Neve, porque lá na animação original de 1937, da Disney, a Branca de Neve era meio que uma personagem super doce, meiga, calma, gentil e também carinhosa, e também como ela trata os 7 anões e tal, mas só que aqui, no live action da Branca de Neve, me desculpa, mas a Branca de Neve se tornou uma personagem vazia, sério, vazia, tipo, ela não tem carisma nenhum, ela é completamente sem graça, ela tem as motivações que é muito sem graça, e que só quer saber de salvar o reino dela de uma maneira bem ok, viu, porque, sério mesmo, veja como massacraram uma personagem bem simples, porém muito carismática e icônica, como por exemplo a princesa, que no caso é a Branca de Neve. Número 5, acho que deve ser a primeira vez que eu vou falar isso, porque para um live action da Disney, esse filme tem uma das piores atuações que eu já vi em toda a minha vida. As atuações são péssimas, falsas e também inacreditáveis, de tão horrorosas que elas foram. E que inclusive o papel que inclusive a atriz que faz a Branca de Neve, que é a Rachel Zegler, ai, meu Deus do céu, quem é que botou fé que ela queria ser, tipo, uma espécie de, que pode ser perfeita pra Branca de Neve nesse live action, tipo, sério mesmo, e que pior ainda, que inclusive ela faz, tipo, umas expressões, tipo assim, tal, quando ela meio que vai se deparar com o caçador e com as coisas assustadoras, ela fica tipo assim, ó,
Tipo, ai não, sério mesmo, porque quem botou fé que ela queria ser perfeita lá na Branca de Neve, tipo, sério mesmo. E já a Gal Gadot como a Rainha Má, Jesus amado, pior ainda, porque como você pode perceber, a Gal Gadot foi a atriz que fez a Mulher Maravilha lá nos filmes da DC, e que inclusive achei ela bem excelente lá na Mulher Maravilha quando ela estava atuando nos filmes da DC e tal, mas só que aqui, ai me desculpa, ela foi péssima na Rainha Má, tipo, sério mesmo, porque tanto que eles faziam tipo umas expressões e tal pra ver se as atuações estavam ficando muito boas, tipo assim, ó. Tipo, sério mesmo, cara, é indignante. Número 6, além dos personagens como a Branca de Neve, que inclusive não tem carisma nenhum, e os 7 anões que são horrorosos, a Rainha Má, tipo, me desculpa, ela é pior ainda, porque obviamente ela nem tem carisma nenhum, e ela nem tem propósito. E já a atriz que faz ela, tipo, é pior ainda, porque, me desculpa mesmo, mas a Rainha Má, lá na animação original de 1937, é 1000 vezes melhor do que essa daqui. Oi? Tem alguém aqui? Esperem! É uma humana. O que acharam que eu era? Nada. Fantasma! Isso aqui é uma porcaria! Número 7, o filme infelizmente também falha muito quando o assunto é levar a animação clássica de 1937 muito, mas muito a sério, porque o que me deixa mais irritado ainda é que eles sempre fazem de tudo para poder meio que esse live action seja muito mais, como se pode dizer mesmo, muito mais impiedoso, impecável e também maduro e também muito interessante de se ver quando o assunto é levar a animação clássica de 1937 muito a sério. Mas só que, infelizmente, como eu já tinha falado e tal, ele simplesmente falha em todos os sentidos, porque você pode até perceber que esse filme é literalmente uma versão do Paraguai de um dos projetos bem mais maduros da Branca de Neve, como por exemplo aquele Branca de Neve e o Caçador. Número 8, a trilha sonora e as canções não são nem um pouco apelativas e nem fáceis de ouvir, porque, obviamente, ela simplesmente falha muito quando o assunto é meio que capturar muito bem a essência e também a trilha sonora lá na animação clássica de 1937. E o que fica pior ainda é que cada música é simplesmente uma versão muito paia lá das músicas clássicas que o filme de 1937 tem em geral, e que inclusive era bem especial para muitos fãs da Disney e também da própria Branca de Neve. E que inclusive, até mesmo que tem algumas músicas lá, como por exemplo, aquele do príncipe, ou aquele do desejo e tal, eles simplesmente estão, muito desaparecidos, tipo, sério mesmo, sem nenhum motivo. E que olha, eu vou te falar, viu, as músicas originais, porque nem me venha com as músicas originais, viu, porque, afinal, as duas músicas originais que teve nesse filme e tal, me desculpa, mas por acaso eu vi algum filme da Disney, como por exemplo o primeiro Branca de Neve que tem essas duas músicas originais? Não! Estará a salvo da rainha aqui. A rainha roubou tudo, de todos nós. Vou precisar de ajuda. Está na hora de restaurarmos o nosso reino. Número 9, também eu quero falar de uma coisa que esse filme tem mas muitas oportunidades que são desperdiçadas, porque além das polêmicas e tal, que inclusive o filme infelizmente sofreu muitas polêmicas e tal, que inclusive ele foi um fracasso de bilheteria, tanto se for fracasso de crítica e de bilheteria, e que obviamente ninguém quer saber desses live actions, inclusive eu e tal, porque sério mesmo, como é que um live action da Disney consegue cagar tanto nisso aqui como por exemplo da Branca de Neve. Mas voltando logo ao assunto, porque afinal o filme tem um monte de oportunidades desperdiçadas. E eu só quero falar, tipo um exemplo aqui, que a Disney simplesmente não pegou os anões de verdade para poder interpretar os 7 anões, porque em vez disso, a Disney decidiu falar para todos os produtores e tal, para fazerem os 7 anões em CGI, e que inclusive que acabou resultando de que os 7 anões foram
horríveis, eles foram péssimos, eles foram pavorosos, um dos piores efeitos visuais que eu já vi em toda a minha vida inteira. E que vou dizer uma coisa, tá? Que aqui, inclusive, a coisa mais irônica e que me deixa mais bravo ainda é que a Disney sempre fala que eles sempre representam muito bem a representação de cada uma das suas obras e tal. E que até mesmo que a Disney nem teve a audácia de pegar os anões de verdade e tal, para poder interpretar os 7 anões, que inclusive, eu fiquei tão bravo, mas tão bravo com isso, que eu vou dizer uma coisa, Disney, vá a merda. Pra quem vai trabalhar, aprenda uma canção. Espelho, espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Vai tomar no seu c... Número 10, os looks e também, e também da maneira de como os personagens se vestem e tal, tipo, aqueles designs de costume e tal, tipo, tá ligado? Que eu não sei como se chama isso e tal, mas mesmo assim, mas desculpa, tá? Porque cada um dos looks dos personagens e tal são simplesmente vazias. Especialmente os looks da Branca de Neve com o vestido azul, amarelo, vermelho e tal, inclusive, e também da própria Rainha Má. E que, inclusive, o que fica claramente vazio é que ele não tem a mesma essência e a beleza da animação clássica, tanto que ela simplesmente perde a magia. E daí quando perde a magia, as cores e também as músicas, as cores, a vibração e tal, ele simplesmente perde a magia da Disney. E que inclusive, e olha que não é a primeira vez não, viu? Porque a Pequena Sereia, o live action da Pequena Sereia, aquele que foi lançado em 2023, também sofreu com isso, viu? E olha de que eu nem tenho fim de assistir o live action da Pequena Sereia e tal, por conta que... me desculpa e tal, mas falando sério, porque tanto os live actions da Pequena Sereia e da Branca de Neve, então simplesmente tem os looks aí e tal, que são completamente vazios e que não representa nada lá das animações clássicas. Número 11, direção muito pobre do Mark Webb, sendo que o Mark Webb também foi o responsável em dirigir a duologia do espetacular Homem-Aranha, que no caso são o 1 e o 2, que inclusive são de 2012 e 2014, que sim, apesar que eu gosto do Homem-Aranha, né, mas só que ainda não assisti o espetáculo Homem-Aranha 1 e 2, né, mas mesmo assim, mas só que o que eu acho bem brega, tipo sério mesmo, muito vergonhoso, é que esse cara simplesmente veio lá do espetacular Homem-Aranha 1 e 2, que inclusive são ótimos filmes para os fãs do Homem-Aranha e tal, para um live action tão desrespeitoso como esse daqui, que no caso é o da Branca de Neve. E número 12, por último, mas não menos importante... Olha, eu não sei você, mas eu simplesmente não tô brincando sobre o que eu vou falar nesse exato momento. Porque em algum momento, quando esse maldito filme estava prestes a terminar e tal, ou bem no meio, né? Tipo assim, eu não sei dizer, é que teve uma única cena em que nós vemos o Dunga, que no caso é um dos 7 anões, que inclusive é o mais bem quietinho de todos. Daí a gente vê o Dunga, que é a cena do Dunga, que inclusive que a gente descobre que ele tem a capacidade de falar. Sim, sério mesmo, eu não tô zoando, porque literalmente, o filme literalmente tem uma cena em que um Dunga acaba de falar pela primeira vez. Tipo, sério, mas que merda, Disney! Tipo, sério mesmo, onde você tava com a cabeça, Disney? Você sabe que o Dunga é um dos 7 anões que simplesmente não fala, que inclusive ele é meio tímido, mas ao mesmo tempo ele é bem carismático e tal, que inclusive o Dunga não fala. Mas só que aqui, você falou pros seus roteiristas aqui que o Dunga começou a falar durante bem que esse maldito filme está prestes a terminar, tipo...
Tipo, sério mesmo, ai meu Deus do céu, eu odiei essa cena do Dunga falando, sério mesmo, eu odiei essa cena com todo o ódio do meu coração, sério mesmo, Disney, por que você fez isso? Por quê? Por que você fez isso? Por que, Disney, por que você fez isso? Por que você fez o Dunga falar, sendo que ele não fala na animação original? Sério mesmo, porque, sério, Disney, você precisa crescer, viu? Você precisa crescer, porque eu odiei essa cena, eu odiei essa cena, ah! Tá, desculpa se eu fiquei bravo, né, nesse exato momento. Tem demência? Vai se tomando. Tá bem, né, então, antes mesmo de eu acabar com a minha crítica retórica sobre o live action da Branca de Neve e tal, é que, será que eu tenho alguns pontos positivos, pelo menos? Olha, me desculpa, tá? Eu acho meio difícil, porque, na minha opinião, eu acho esse filme um castigo, velho. Sério, eu acho esse filme um castigo, sério mesmo. Esse filme é uma bosta, mas ele é muito ruim. Não tem como defender, é simplesmente impossível em achar uma única qualidade nesse filme tão lixo, tão merda, tão grotesco, sério mesmo, porque, e que também, que não é só isso, tal, mas também é impossível em aproveitar esse filme com o meu cérebro totalmente desligado e tal, só pra deixar claro e tal. Porém, então eu só quero dizer de que eu não tenho nenhuma qualidade que se salva nesse filme. Sério mesmo, eu não tenho nenhum. Eu simplesmente detestei esse filme do início até o final. E isso prova de que, de verdade, o filme é de verdade, foi uma experiência grotesca de se ver. É muito ruim. De uma nova era que mude a minha Rainha Branca de Neve. Quem é que eu posso ser? Eu vou amar saber. Esse é o nosso reino e agora nós o queremos de volta. O que você disse? Perdão, minha querida. Enfim, pessoal, Branca de Neve 2025, ou live action da Branca de Neve, para ser mais específico, é sem sombra de dúvidas um lixo atômico, sério, um lixo atômico, porque, sério mesmo, porque, obviamente, entre todos os live actions que a Disney já fez no decorrer dos anos e tal, esse daqui é de longe o pior filme live action da Disney da história da humanidade. Sério mesmo. Eu que não tô exagerando de verdade. E que, inclusive, ele não é só o pior filme de 2025, que, inclusive, que agora ele é ultrapassado pelo Smurfs, tal, sendo que Branca de Neve e Smurfs são de verdade os piores filmes de 2025 que eu já vi em toda a minha vida inteira. Mas também ele se tornou o pior filme da Disney. Tanto se for live action ou qualquer coisa do tipo e tal, tá ligado? Porque, sério mesmo, porque o filme é um completo desrespeito entre o material original e também o legado do Walt Disney. Os visuais são péssimos, as canções são brega e também os personagens são estragados e também quem mais também? A cinematografia é porco, muito podre e tal, e que inclusive tudo o que tem nesse filme é simplesmente imperdoável, sério, intancável de verdade, sério mesmo, horrível, cara, horrível, de verdade, é um dos piores live actions da Disney que eu já vi em toda a minha vida inteira. E que, obviamente, às vezes eu nem quero falar de que, às vezes, o filme foi pior ainda do que outros filmes que, inclusive, eu não suporto de jeito nenhum, como, exemplo, Emoji o Filme, Megamente vs Sindicato da Perdição e tal. Só que, falando sério e tal, esse filme simplesmente me deu um derrame cerebral aqui, viu? Não literalmente, mas também de sentido figural, tá ligado? Porque, afinal, esse filme não entende nada sobre a história da Branca de Neve. E que também nem entende muito bem as histórias do Walt Disney, que a gente sempre ama e tal. E que, inclusive, então, e olha que eu vou estar exagerando uma coisa, viu? Porque esse filme da Branca de Neve faz com que Megamente 2 faça se tornar um Guerreiros do K-pop da vida, por conta que ele é muito ruim. Ele é muito ruim, sério mesmo, porque, sério mesmo, não perca o seu tempo e nem se arrepende em assistir esse lixo, sério mesmo, porque eu já tô ficando de saco cheio, porque, sério mesmo. Mas enfim, vamos pra minha nota, tá? Então, minha nota que eu vou dar pro live action da Branca de Neve é uma nota de 1.6 de 10. E que inclusive também, Disney, eu não sei você, mas parece que o nosso parceiro, seu Madruga do Chaves, tem uma mensagenzinha pra você. E o senhor? Não venha me dizer que veio cobrar o aluguel, porque eu não estou com humor para pagar aluguel.
Ouviu? Isso mesmo, é isso que você merece por desrespeitar uma animação clássica que todo mundo ama e também o seu próprio legado em fazer um live action tão porco como esse daqui. Tipo, sério mesmo, Disney vai pro inferno. Vai pro inferno, Disney. Vai pro inferno. Eu assustei você? Tá, ok. Agora eu tô calmo de verdade. Então, essa foi a minha crítica retórica do live action da Branca de Neve feita pela Disney, né? Então, caso você já assistiu e com certeza odiou, é só você comentar aqui embaixo, tá? Então eu só quero que você deixe um like, comenta, se inscreva no canal, ativar o sininho das notificações e também, o que mais? E também pode compartilhar com seus amigos, que inclusive é bem importante, e isso que inclusive vai me ajudar de verdade, viu? E que inclusive, o que mais que eu tenho que falar então... Ai, esse filme... tá, agora lembrei. É que também me desculpa se eu estava atrasado pra fazer essa crítica agora, por conta de alguns compromissos que eu tenho que fazer e tal, e que inclusive... mas isso assim pelo menos valeu a pena. Mas enfim, apenas é só um grande abraço, isso mesmo e tal, tchau. Eu não quero mais saber, eu não quero mais saber.